Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o primeiro convidado de hoje, nesta Sexta da Saúde, Fábio Macedo, que é médico e atua na área de reprodução humana. Bem-vindo mais uma vez ao Boa Tarde, cidadão. Doutor Fábio. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui com você. Depois ele vai aparecer por aqui falando sobre a Aeroclube, que é uma polêmica danada que ainda perdura, mas hoje o nosso assunto é saúde. E eu gostaria que você pudesse iniciar nosso programa falando um pouquinho sobre uma dúvida que muita gente tem. É possível escolher o sexo da criança na hora que você, não sei se a palavra correta é essa, manipula, de certo modo, a questão da reprodução humana? É possível, do ponto de vista técnico, né? Então, a medicina reprodutiva, ela tem uma pauta técnica e tem uma pauta ética. Do ponto de vista técnico, é possível. Só que, do ponto de vista ético, há uma grande discussão, e eu apoio, inclusive, que a manipulação ela é feita após a fecundação. Então, se é uma manipulação feita após a fecundação, em tese, a identificação do sexo já ocorre... Ela seria alterada do que viria no seu curso natural. Na verdade, uma vez o embrião formado, a gente teria condições de fazer uma biópsia, e tem biopsia, e sabe se o cromossomo é XY ou XX, ou seja, se é masculino ou feminino. O ponto é, se você tem uma escolha para um determinado tipo de sexo, apenas por um desejo pessoal, não identificado com doenças, etc., fica difícil você entender e aceitar que o incluído ou o escolhido, ele vai ser utilizado e o não escolhido vai ser eliminado. Então, do ponto de vista ético, o Conselho Federal de Medicina, ele reprova, salvo em situações onde o sexo seja determinante para a sobrevida da futura pessoa. Por exemplo, uma doença que vai ser expressa apenas no sexo masculino ou feminino e de repente... existe isso? Existem algumas doenças nesta direção. Por exemplo, algumas doenças como a hemofilia, algumas doenças que podem estar... Atende homem ou mulher? Que poderiam estar vinculadas a um dos sexos, né? A qual deles? Ao masculino ou ao feminino, dependendo da doença, que uma vez excluído o sexo envolvido na doença, você poderia ter uma prole saudável, mesmo que esta prole saudável pudesse transmitir esta doença para as futuras gerações. Ou seja, se vai nascer homem e pode ser hemofílico, você faz alteração, ele vai nascer mulher, é isso? Não, na verdade não é isso. Como é que a funciona? Escolha do sexo, você tem o sexo masculino e feminino. Se tem alguma doença que está associada ao sexo masculino, você não escolheria aquele embrião masculino e sim o embrião feminino. E vice-versa. Se tem uma doença relacionada ao sexo feminino, que talvez pudesse ser até incompatível com a vida, você não escolheria o embrião feminino e escolheria o embrião masculino, apenas nesse sentido. Você não manipula o sexo após a sua fecundação. Apenas a possibilidade de escolha em situações, Robson, muito particulares. Muito específicas, né? Doutor Fábio Macedo, você falou sobre os cromossomos como é? XY. XY e XX. E XX, né? Que seria a identificação para o homem, para o sexo masculino, ou para a mulher, o sexo feminino. Uhum. E em caso de cromossomo XXY, que muito se argumenta que aí está a questão da homossexualidade, por exemplo. Existe perspectiva de alteração nesse sentido? Não, veja só. O que nós Me recordo disso do tempo de colégio salesiano, o professor de biologia falava dessa história. Né? Acho que é uma confusão. Na verdade, os cromossomos XY e XX são determinados do tipo cromossomial 46XX e 46XY. Quando a gente vai partindo, por exemplo, XXY, aí vamos ter as anomalias cromossomiais que na nossa compreensão não tem nenhuma correlação com a sexualidade. O que existe, na verdade, são algumas anomalias cromossomiais, algumas que podem ser graves, né, e que podem determinar doenças sequenciais, a própria alteração, são as trissomias, as alterações que estariam vinculadas a doenças com transmissão genética relativamente grave. Mas não tem
nenhuma vinculação no nosso modo de ver, ainda definição sobre alguns aspectos genéticos associados à homossexualidade. Estamos conversando com o Dr. Fábio Macedo, que é especialista em reprodução humana. Você que está nos acompanhando nesta Sexta da Saúde vai ficar sempre bem informado aqui e excepcionalmente não poderá participar porque o programa está gravado devido à exibição da Eurocopa pela Rede Bandeirantes Nacional. Até nosso horário também está sendo veiculado diferente do normal. E eu pergunto a Fábio, as mulheres que estão em casa nos acompanhando, que queiram, por exemplo, engravidar de gêmeos. Às vezes a gente escuta uma mulher ou outra dizendo o seguinte: eu quero ter 2 filhos, mas eu queria resolver de uma vez só, que viesse logo 2. Isso é possível? Robson, isso é muito comum, a procura às vezes de um casal e trazer esse tema com essa disposição. Aí eu esclareço, e é bom que a sua comunidade que o assiste compreenda, que o objetivo da reprodução assistida não é colaborar com gemelar, com trigemelar, etc. Na verdade, às vezes o gêmeo ou trigêmeo? O gêmeo ou trigêmeo é uma consequência de uma técnica, que ela é uma técnica muito boa, consistente, mas ela não é absolutamente, vamos dizer, assim, que seja impossível uma falha, ou até advir mais de um embrião. Então, a ideia da reprodução assistida não é ter mais gêmeos ou ter trigêmeos. Eu diria que é um efeito colateral de um tratamento que pode trazer gêmeos e trigêmeos. E é um efeito colateral para muitas mulheres e casais bem-vindo, não é? Mas não é o objetivo do tratamento. A questão de a mulher, por exemplo, o casal, conseguir ter gêmeos, ela tem ligação com a questão genética ou, na verdade, é algo que pode simplesmente acontecer na hora da divisão digamos assim, não é o globo do embrião, né? É bom a gente diferenciar um pouquinho 2 tipos de gemelar, tá? De gêmeos. Do gêmeo, tá? Tem bivitelino, isso, exatamente. O gêmeo univitelino é aquele que há uma bipartição do próprio embrião. Você tem um único embrião, ele se biparte e essa bipartição transforma em 2. Dariam em 2 gêmeos que a gente chama também idênticos, né? Nas técnicas que nós trabalhamos, que é a de reprodução assistida, a ideia é produzir mais óvulos e produzir mais embriões. Então, a chance de gemelar ou de gêmeos, ela vai ocorrer, mas baseada em gêmeos bivitelinos, ou seja, bem diferentes um do outro, né? Porque ou houve uma fecundação de mais de um, ou houve já a implantação de mais de um embrião. E aí você teria um gêmeo com características físicas diferentes. Doutor Fábio, ainda existe, e se existe, o que é o bebê de proveta, que há um tempo atrás se falava muito do bebê de proveta, quando surgiu o primeiro foi uma revolução na medicina, com muita polêmica. Nos fala um pouco sobre isso. É curiosa a sua pergunta, porque na verdade o bebê de proveta foi uma denominação devido ao processo inicial de manipulação ocorrer numa proveta, aquela proveta que os estudantes... Um tubo de ensaio. Um tubo de ensaio que os estudantes usam na química, na biologia, etc. Então, de lá para cá, a evolução dos elementos. Então, a gente hoje chama fertilização in vitro, ou fertilização em laboratório. É a mesma coisa que bebê de proveta. É a mesma coisa. Não é? Apenas esse termo foi incorporado na nomenclatura, principalmente na nomenclatura brasileira, pela sua identificação com o tubo de ensaio que você definiu muito bem. E aí ficou o bebê de proveta. Hoje, devido exatamente às ações da mídia e dos jornalistas, etc., esse termo praticamente caiu. Praticamente não existe mais, não se usa mais. O termo mais utilizado realmente é a fertilização in vitro. E na prática, o que é que significa a fertilização in vitro, ou como se chamava antigamente, o bebê de proveta, né? Em que situação o casal opta por essa alternativa? Existem várias indicações, fatores masculinos, onde tem uma quantidade de espermatozoides pequenas ou ausente no ejaculado, que a gente pode capturar até mesmo do próprio testículo. Então você captura, por exemplo, o espermatozoide masculino quando ele tem pouca produção de espermatozoide e faz a fecundação exatamente dentro da mulher mesmo, o óvulo, ou faz isso fora, quando vira o embrião e coloca dentro da mulher? A técnica tradicional, que é a técnica mundialmente hoje consagrada, faz a coleta do material do homem através da coleta normal, masturbação, na ausência de espermatozoides, por vasectomia ou por algum problema de ductos deferentes, né? Você vai lá e colhe diretamente do testículo. Do outro lado, você prepara a mulher para produzir mais óvulos, porque ela habitualmente produz 1 ao mês.
Todo mês ela produz um. Então prepara com medicamentos externos para que ela faça uma poliovulação, mais óvulos. Colhe, fecunda um com o outro e na sequência nós vamos escolher os mais bem desenvolvidos para colocar dentro do outro, que chama a fase de transferência. E os outros são descartados? É quando temos outros embriões, se são embriões saudáveis visualmente, etc., nós podemos fazer a criopreservação, traduzindo o congelamento. Utilizando o nitrogênio líquido a menos 170 graus Celsius. E você congela, mantém o embrião e tem uma oportunidade futura de utilizar novamente esse embrião. Com a mesma família ou para uma outra família que não consiga engravidar e queira... Na verdade, é um congelamento próprio, para o próprio uso do casal. Tá? Mas o casal pode doar? A princípio, não. A não ser em situações que a gente venha a ter algumas alterações, ou junto ao Conselho, ou principalmente com a legislação. A legislação não permite isso. A legislação, na verdade, de reprodução humana é curiosa, apesar de a gente ter discutido, por exemplo, o uso da célula-tronco de embrião, que foi aprovado, não sei se você lembra, numa discussão polêmica que venceu no Supremo por um voto, mas nós não temos uma lei que regulamente exatamente o que pode e o que é que não pode. A reprodução assistida. Nós não temos lei. Então a gente tem, na verdade, um conjunto de resoluções oferecidas pelo Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que os médicos e eu estou vinculado, e eu procuro seguir de maneira sistemática. Na ausência da lei, as resoluções, elas têm uma... Mas esse embrião jamais é descartado. Seria a morte... Você considera que o embrião já é um símbolo de vida? Eu acredito que ocorre a fecundação, você tenha um micronúcleo da vida, sim, tá? A discussão em relação à filosofia, eu vou me abster de comentar, mas do ponto de vista biológico, ocorre a fecundação, a gente considera a microunidade da vida. Então, o que nós precisamos é assim, os embriões nós não descartamos, mas existem alguns embriões que param de desenvolver-se. Estes não têm motivo algum de serem congelados. Fábio, a reprodução assistida engorda? Engordar, não entendi. A mulher, por exemplo, vamos dizer que ela tem dificuldade de engravidar, vai fazer um tratamento para engravidar. Isso pode fazer com que ela engorde antes mesmo de estar grávida? Não, na verdade é assim. O que ocorre é, durante o tratamento, você pode fazer uso e faz uso de alguns hormônios, e estes hormônios podem, por algum motivo, né, criar um aumento no peso, mas não na base da gordura em si, mas no acúmulo de líquido. Às vezes pode produzir um líquido, um pouco mais de líquido, retenção líquida, e isto pode elevar o peso, mas aumentar peso não é aumentar gordura, seria um aumento de peso pontual causado por massa magra, de músculo? Não, habitualmente líquido, né, que pode ocorrer. Isso não é frequente. Existe uma complicação. Depende da situação. Exato. Existe uma complicação oriunda das terapias que chama síndrome de hiperestimulação ovariana, que pode ocorrer o aumento de líquido de maneira não programada e não controlada e acumular no abdômen da mulher, etc. Situações que precisam, inclusive, de intervenções médicas pontuais. Doutor Fábio Macedo, hoje em dia, quem tem tido no casal mais dificuldade de colaborar, de contribuir para a gravidez, para a geração de filhos, é o homem ou a mulher? Olha, na verdade, nós temos hoje a metade dos casos de infertilidade são de fator masculino, a metade feminino, e em torno de 20% a 25% de causas comuns. Né? Essas causas seriam genéticas ou essas causas seriam algo externo, uma má alimentação, algum tipo de coisa que a pessoa fez durante a vida que provocou esterilidade ou dificuldade de... Muito bem tocado. Existem algumas causas que são próprias da pessoa e causas externas. Vou citar alguns exemplos de causas externas. Por exemplo, a mulher que adia muito sua vida reprodutiva. Ela vai ser, durante anos... A mulher que vai engravidar mais tarde. Mais tarde. Ela, durante anos, ela vai ficar mais sujeita a partir de que idade, por exemplo? Algumas dificuldades. A partir de que idade, por exemplo? Eu recomendo que a mulher engravide, em média, em torno de 20 aos 30 anos. Eu recomendo. Mas hoje nós sabemos que a boa parte das mulheres estão tentando engravidar após os 30. 30, 35 nessa faixa, é uma concentração. É uma idade boa. Só que o ideal é não protelar muito, porque quando você vai liberar para engravidar, nem sempre você consegue logo, né? Então é bom você tentar ficar atento a esses detalhes. Que idade, para finalizar, se pode considerar que a partir dali a gravidez é uma gravidez de risco e precisa de mais cuidados?
Olha, eu diria, levando para o campo da infertilidade, o risco maior na idade, acima dos seus 35 anos de idade. O risco de não conseguir, o risco dos cromossomos estarem alterados e levar a uma incidência maior de doenças cromossomiais. Ou de perda do feto, por exemplo. Os abortamentos estão mais relacionados à idade, quanto mais crescente, maior. Então, assim, na verdade, o ideal é que os casais não protelem muito o seu projeto reprodutivo, né, para evitar exatamente passar por situações como esta. Engravida logo, depois deixa o filho com a vovó e vai fazer a viagem dos sonhos, né? Porque tem gente que faz o contrário, às vezes, de repente, faz a viagem, mas depois não consegue mais ter o menino, né? Mas apenas uma reflexão, brincando. Mas eu quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, nesta Sexta da Saúde, né? Conversamos agora com o Fábio Macedo, que é especialista em reprodução humana. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua presença e esclarecimentos no nosso Boa Tarde, Cidadão. Tá bom, muito obrigado. Estou sempre à disposição de você e da sua grande audiência. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o Igor Rafael sobre economia de energia. Pois é, você que está em casa nos acompanhando, você empresário, o que é que você pode fazer na sua empresa ou na sua casa para economizar energia, né? Cada vez mais cara, apesar da bandeira estar chegando na verde, mas mesmo assim não se pode brincar com o custo da energia. Detalhes daqui a pouco, depois do nosso intervalo.